Boa tarde, Sonilde, professoras que comigo vão dividir essas conversas na quarentena. Boa tarde a todos que nos estão escutando, tanto seja no Face, seja na sala de conferências da URGS. Hoje, especialmente, agradecendo as pessoas que organizaram essa conversa, os nossos colegas, a Kelly, o Rafael, a professora Maria Cláudia, o professor Valim. Queremos dedicar esse momento de troca de experiências, de conhecimento, para uma nossa colega que faleceu hoje, a professora Fabiane Ramos. Também ter, então, muito presente essa homenagem, pelo fato que todos somos professores e todos estamos, assim, convivendo com essas dificuldades, mas buscando meios para nos mantermos próximos dos nossos alunos e de todas as atividades de ensino, refletindo, né, apesar da dificuldade e da tristeza do momento, sobre os efeitos da pandemia no direito e como esperando que dessa situação toda de tristeza surjam novos caminhos para o direito, com melhores oportunidades, melhores formas de interpretar essa nossa ordem social e econômica. Muito bem. E também gostaria de fazer uma homenagem especial ao professor Valim, que é o nosso vice-diretor da faculdade, que também se aniversaria na data de hoje. Pois bem, a nossa fala hoje é sobre os reflexos trabalhistas e previdenciários da pandemia. Nesse momento, então, eu faria uma introdução do ponto de vista trabalhista, seguirá a professora Maria Cristina, falando algumas alternativas de financiamento do Estado nesse momento e formas de solucionar essa complexa realidade, e a professora Sonilde daria um panorama da seguridade social no mundo e como a nossa seguridade no Brasil, ou seja, os aspectos previdenciários, representam um importante aporte nesse momento de renovação, ou momento de teste ou de crise do Estado Social. Pois bem, preparando-se para o centenário da OIT, que foi o ano passado, 2019, a Organização Internacional do Trabalho solicitou um estudo bem profundo sobre o mundo do trabalho, também vinculado aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que todos sabem que previam metas para 2030. As metas do mundo do trabalho estão previstas no Objetivo do Desenvolvimento do Milênio número 8, e diziam justamente sobre o crescimento econômico e a melhoria e a existência no mundo do trabalho decente. Pelo visto, esse objetivo também foi declarado novamente pela OIT o ano passado, no seu centenário, dizendo de uma forma diferente, mas com o mesmo sentido, que o mundo do futuro do trabalho deveria ter o ser humano como ponto central, ou seja, como a própria OIT declara, o trabalho não é uma mercadoria e, portanto, o ser humano não é uma mercadoria, e esse ser humano tem que estar no centro do mundo do trabalho. Então, a centralidade da proteção ainda está no ser humano. Esse é o objetivo da OIT. Ela preparou alguns estudos que indicavam quais são as dificuldades para atingir realmente a dignidade do trabalhador que está no centro do mundo do trabalho. E se dizia o seguinte: problemas que a gente nem iria imaginar, problemas demográficos, problemas da globalização, problemas da tecnologia, e aqui toda a discussão da indústria 4.0, e também as questões de alterações climáticas e novos riscos. Alterações climáticas ainda já se estava falando, agora os novos riscos, e entre eles aqui eu colocaria, chegou um risco inesperado, que é esse vírus, o coronavírus, e que está aqui, então, realmente a confirmar esse estudo da OIT, que há problemas que atingem o mundo do trabalho e que não são necessariamente vindos do mundo do trabalho. Então, essa ideia de crescimento econômico e trabalho decente, ela se sente ameaçada
por essa circunstância de pandemia, mesmo porque 81% das pessoas que trabalham no mundo, da população economicamente ativa, está em locais onde se exigiu total ou parcialmente o confinamento. E, portanto, requer um novo repensar de imediato desse mundo do trabalho. Pois bem, então, colocadas essas premissas, o que a gente vê é que o mundo do trabalho, especialmente nesse momento de pandemia, precisa uma nova governança. E o que é justamente essa governança? Então, o exercício de uma autoridade, de um controle, de uma administração dessa situação pandêmica para garantir de forma eficiente o respeito aos direitos humanos, vindo tanto das instituições públicas como das instituições privadas. Essa governança, no caso da nossa legislação, ela veio regular aqui através da lei 13.979, declarar então o estado de calamidade, o estado de calamidade e o estado que exige a supremacia da saúde pública. Portanto, essa lei 13.979 adotou algumas medidas de saúde pública que dizem respeito diretamente ao mundo do trabalho, que seria o isolamento social, a quarentena, e com isso se fecharam empresas, se fecharam pequenos negócios, se fechou o comércio e o mundo do trabalho mudou. Fomos obrigados a estar em casa e o Estado teve que legislar o que se chama de legislação emergencial, né, legislação de emergência do direito ao trabalho, através das medidas provisórias, que aqui são políticas públicas. Portanto, seguindo aquela orientação do OMS, no sentido de que as políticas públicas devem se orientar, sim, pela dignidade do trabalhador. Além da Lei 13.979, que num primeiro momento... Está se ouvindo? Além da Lei 13.979, que num primeiro momento colocou que as faltas decorrentes da pandemia seriam faltas justificadas, nós tivemos medidas provisórias específicas que, num primeiro momento, vieram para dizer que os empregados e empregadores poderiam resolver essa situação da melhor forma, acordando entre si o que fazer. Portanto, o que as empresas começaram a fazer? Dar férias, mandar os empregados para casa, naquilo que a gente chama, na teoria do contrato de trabalho, optando pelas interrupções do contrato de trabalho, ou seja, dar férias significa dar uma folga com pagamento de salário, lembrando que essa é a ideia de interrupção. A pessoa não trabalha, mas recebe alguma remuneração, recebe renda. Então, as opções que veio que a primeira medida provisória, que a 927 trouxe, são medidas que visam a interrupção do contrato de trabalho, de uma forma unilateral. Então, o empregador resolveu dar férias, resolveu colocar o empregado em teletrabalho, resolveu adiantar feriados e dias que não são computados como de trabalho, resolveu ainda adotar um banco de horas, que a gente diz banco de horas negativo, ou seja, o empregado fica em casa e depois de um certo momento, quando terminada a pandemia, ele vai pagar essas horas para o seu empregador, tá? De uma forma, por 2 horas extras diárias, enfim, durante um certo período de tempo. E também houve as suspensões nessa medida provisória administrativas em matéria de segurança e saúde do trabalho, que recentemente o Supremo entendeu que esse ponto era inconstitucional, e o direcionamento do trabalhador para a qualificação, mas sem uma contraprestação de renda. Então, vejam bem, a primeira questão da medida provisória, que era a ideia de preservação do emprego e da renda, ela veio num sentido de deixar para que os particulares, numa ideia de justiça comutativa, de justiça das trocas, da justiça do contrato, se autorregulassem. O que se viu? Que isso não era suficiente.
Obviamente, eu precisaria a intervenção estatal, e aí sim, em seguida, veio a medida 936, tá? Que foi em 2 de abril. E essa medida provisória instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Vejam bem que a palavra renda, que não é uma palavra usual no direito do trabalho, porque a gente fala em salário e remuneração, ela começa a aparecer. Por que vem a palavra renda? Porque ela tem esse conteúdo de um acréscimo àquilo que o empregado recebe, ou seja, o mesmo a manutenção daquele valor que ele recebe, independente de onde venha esse valor, que se seja salário ou se tem uma natureza previdenciária ou uma natureza tributária, enfim, aparece a palavra renda de uma forma diferenciada, de novo, nessa MP 936. E aqui, se na primeira medida provisória nós tínhamos ideias de interrupção do contrato, ou seja, continua não há trabalho, mas continua o pagamento de salário via de regra pelo empregador, aqui a gente tem o Estado entrando com tudo, como deve ser mesmo na ideia do Estado social, do welfare state. Nós temos a necessidade de um Estado que, por ser mais capaz, tenha condições de financiar esse momento de crise. Então, entra o Estado com um aporte, dando, portanto, a ideia da suspensão do contrato. O que é a ideia de suspensão? Não há trabalho e não há pagamento de salário tecnicamente, mas o Estado vem e suplementa com uma renda. Então, aqui nós temos 2 tipos de suspensões básicas que foram criadas pela MP 936, que seria a redução da jornada de trabalho com redução de salário, e um aporte, portanto, para essa redução de salário que vem do Estado, e a suspensão pura e simples do contrato de trabalho, com a percepção de renda por parte do Estado. Então, nós temos essas 2 formas que se criou para tentar evitar a dispensa coletiva. Vejam bem que na Argentina, desde logo se criou uma lei que proibiu a dispensa. Não foi a opção brasileira. Veja-se que, desde logo, na Alemanha, o Estado assumiu os contratos de trabalho. Também não foi a opção brasileira. Vejam que alguns estados no mundo optaram por colocar a Covid como doença profissional ou acidente, enfim, e afastaram de forma previdenciária esse trabalhador. Também não foi a nossa opção. Então, a gente fez uma opção paulatina por lançar na comutatividade dos contratos os empregadores. No segundo momento, a participação do Estado, que também me parece que não foi muito suficiente. E tanto na primeira quanto na segunda hipótese, mas ainda a segunda hipótese com caráter distributivo, ou seja, entrando quem realmente pode financiar, que é o Estado, nós temos também a questão da participação dos sindicatos, para regulamentar como pode se dar essa suspensão do contrato e como é que pode ser mantida a renda. A maior discussão que se teve, já houve uma liminar no Supremo Tribunal Federal, foi no sentido que, nesse momento, poderia ser diminuído, haver redução salarial sem a participação sindical, desde que ela fosse 25% do salário e para determinadas faixas salariais. Então, houve uma crítica e uma discussão muito grande em torno do artigo 7º, inciso 6º, que fala que, para haver redução salarial, eu precisaria ter a participação sindical. Considerando o Supremo o estado não é de exceção, mas o estado de excepcionalidade, ou, enfim, o estado diferenciado de calamidade pública, que nesse momento poderia haver essa redução salarial com redução de jornada e, portanto, autorizou o acordo individual. É importante que se diga que, no momento, temos mais de 200 acordos feitos nacionalmente, acordos coletivos, né? O número é imenso de acordos individuais e o que se entendeu é que os acordos individuais também não precisam ser validados pelos sindicatos, tá? Devido à excepcionalidade do momento.
Também o que se tem entendido é que eu posso misturar as medidas da MP 927 com as medidas da MP 936. Então, estamos nesse ponto e, para finalizar esse conjunto de medidas, ainda veio a MP 944, que é a medida do financiamento, instituiu o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Tá? Que depois, na portaria 10.486, foi chamada de benefício emergencial, BEM, né? Ficou a sigla BEM, que significa o seguinte, que esse benefício emergencial faz com que o Estado financie as empresas para que não demitam, e estatuindo, através de um financiamento público, esses empregos, e dando uma garantia provisória no emprego, enquanto as empresas recebem esse financiamento, elas não poderiam dispensar. Então, a gente teve uma garantia aqui, um tanto quanto diferente, que não é a das garantias típicas que temos na CLT. Então, assim, em grandes linhas, essas são as medidas provisórias mais essenciais, mas ainda a gente tem o Corona Voucher, que significa para os informais e para os autônomos, os R$600, até, inclusive também os trabalhadores informais que estão fora de qualquer dessas hipóteses também podem receber, né? E eu acho que, basicamente, então, esse BEM, o benefício emergencial, acumulado com o Corona Voucher, são as medidas mais importantes. Tá? O problema agora é como é que a gente articula tudo isso. A gente está vendo aqui os esforços de todos para manter o emprego, e acho que esse é o panorama geral. O importante é que se diga que não se pode, por conta da pandemia, entender que o direito do trabalho está se extinguindo, que ele não existe, que as garantias constitucionais não estão presentes, ao contrário, tudo tem que se articular para que se interprete da melhor forma possível. A gente está falando em jurisprudência de crise, que reorganiza os valores em função do bem-saúde. Então, o cidadão trabalhador, ele deve ser protegido nesse contexto geral. Melhor seria se o nosso Estado fosse mais forte. Eu recentemente participei de um debate sobre o Estado japonês, e assim eles puderam aportar uma quantidade bem mais significativa a título de proteção social, mas, por enquanto, é o que temos. E muitas discussões, aí lei para liberar, MP 946 para liberar fundo, outras medidas que estão sendo pensadas para socorrer esse empregado que está numa condição de extrema vulnerabilidade. Eu acho que com isso, né, eu agradeço e passaria a palavra à professora Cristina, então, que vai nos dizer como esse Estado entra para financiar nessas linhas gerais. Muito obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer compartilhar essa live com a professora Luciane Cardoso, com a professora Sonilde e com os colegas que estão assistindo, que estão na retaguarda, a professora Kelly Brook, a professora Maria Cláudia Cachapuz. Professora Luciane Cardoso Barzotto adiantou todo o serviço, fica fácil dar algumas pinceladas aqui dessa tempestade que nós estamos vivendo e que as pessoas enfrentam de forma diferente. Nós não estamos no mesmo barco, nós não estamos nas mesmas condições, porque o contrato de trabalho existe a vulnerabilidade do empregado e o empregador também nessa situação está vulnerável. Mas o que a gente vê no estado de bem-estar social? Que as atividades econômicas são todas desempenhadas, em última análise, para a obtenção de meios e satisfação de necessidades. E por vezes, não raras vezes, o Estado determinou que não se plantasse, que não se trabalhasse, que não se desempenhasse determinada atividade. E o Estado europeu, a comunidade europeia, pagou para que isso fosse feito. Então não seria uma inovação na história do direito verificar que
deveriam ser pagas às pessoas pelo Estado, para que o Estado pudesse proteger mais e melhor todos, a cada um dos que estão em situação de risco. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção? Lá no início da década de 80, da década de 90, até para regular preços, o Estado interferia na economia, determinando que o volume de produção deveria ser reduzido. Então, aqui seria muito apropriado o Estado assumir o que ele está assumindo de forma parcial e insuficiente, como a professora Luciane Barzotto nos demonstrou, comparando com a legislação argentina e com as tomadas de posição tanto da Alemanha quanto do Japão. Então, nós estamos diante de uma situação, de uma calamidade. Nós não estamos num estado de exceção, nós estamos num estado de excepcionalidade. E, com isso, nós temos que buscar, dentro do ordenamento jurídico e da tradição, os meios necessários para a manutenção das pessoas. Porque eu não posso dizer que uma pessoa não pode sair de casa, e se ela não tem uma fonte de renda, se ela não tem uma estrutura prévia, como é que ela vai se defender disso? Mas o Estado brasileiro aqui tem uma virtude inacabada, que é o Sistema Único de Saúde. Existem outros países que não têm essa estrutura de um sistema que converse de forma estruturante. Então, várias pessoas que não têm plano de saúde, de alguma forma, podem ser atendidas. Em relação à paralisação das atividades, nós verificamos que, de várias formas, a paralisação não aconteceu a contento. Tem pessoas que ainda não entenderam a gravidade da situação, e ou por desinformação, ou por desconhecimento, ou por falta de possibilidade de ficar em casa, elas não estão praticando o isolamento social, que é a única medida que tem de salvaguarda da saúde e das condições mínimas de enfrentar essa tempestade enorme. Bom, o que mais que poderia ser dito? Existe uma medida de linhas de crédito para empresas, mas deve preencher uma série de requisitos para que o BNDES aporte esse contingente de recursos econômicos. Uma outra sugestão que foi dada, e que existem vários projetos de leis tramitando há vários anos, há mais de 2 décadas, em razão do imposto sobre grandes fortunas, é a possibilidade do Brasil, desde a Constituição de 1988, instituir o imposto sobre grandes fortunas. Existem vários projetos, como eu disse, um deles do Fernando Henrique Cardoso. Num momento como esse, a gente não pode contar com a atitude individual e isolada das pessoas, mas sim do Estado. E o Estado, como ele arrecada recursos? Por meio de seus impostos. Então, os impostos são a fonte de recursos necessários para atender às dificuldades e às situações emergenciais. Isso significa que não se pode permitir, nesse momento de coronavírus, a possibilidade de redução de impostos de determinados setores da economia, porque isso vai fazer falta para aqueles que são mais vulneráveis. Nós vimos na medida provisória, 945, que o setor portuário foi... Vocês me desculpem, veio um telefonema aqui e me tirou do prumo. Mas, enfim, então a medida provisória 945 de 2020 foi direcionada ao setor portuário. Como todas as nossas fronteiras, elas estão fechadas para importação e importação, ou pelo menos bem reduzido o aporte de recursos de importação e importação, nós vamos ver uma medida para essa questão. Mas
aqui, a medida provisória 936, que fala sobre o acréscimo. Desculpa, realmente aqui eu me perdi na anotação, mas vamos a uma pergunta que a professora Luciane Barzotto me fez a respeito da potencialidade de redução do salário do servidor. Então, a Constituição, no seu artigo 169, parágrafo 4º, fruto de uma emenda constitucional número 19 de 1998, não permite essa possibilidade. Então, não faz parte da potencialidade jurídica de recursos advirem da redução do salário dos servidores. Nós estamos diante de uma forma de trabalhar diferente. O que a gente chamava teletrabalho, ou trabalho em casa, ou trabalho remoto, ou trabalho à distância, ele é permitido para uma série de categorias profissionais, mas não todas as categorias. E mais, nem todos têm recursos econômicos para fazer isso. Logo, o Estado também tem que pensar na forma de auxiliar a essa inovação, essa mutação de forma de prestação de serviço. Uma outra questão importante é que, infelizmente, no Brasil, uma parcela significativa da população só se alimentava nas escolas ou nas universidades. E a partir do momento que há uma suspensão da prestação desse serviço, quando a gente fala em aporte de recursos, eles vêm de várias formas. Por isso que eu falei da saúde, pessoas que não têm plano de previdência privada, e que também ele não vai funcionar num sistema de pandemia, mas a importância do Sistema Único de Saúde funcionar de forma centralizada e estruturada, e a questão também das pessoas terem o mínimo existencial. O mínimo existencial significa ter o que comer. Então, eu não posso simplesmente impor às pessoas uma restrição, ficar onde elas estão, na condição que muitas das pessoas estão, sem água, sem saneamento básico e sem casa. Isso significa que nós precisamos dispor de políticas públicas de uma forma muito eficiente. Então, o Estado vinha com a Emenda Constitucional 95 de 2016, querendo reduzir a obrigação do Estado e frente ao trabalho e frente também às questões ambientais. Hoje se percebe, na dor da carne, que isso é impossível se realizar. Então, todas as pseudo-mudanças e um orçamento de 20 anos e as reformas trabalhistas hoje estão caindo feito um castelo de areia. Então, em resumida ópera, espero que eu não tenha excedido meu tempo, são essas as ponderações que eu tinha para fazer e estou à disposição para ouvir a nossa querida professora Sonilde do ponto de vista de direito previdenciário. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Um grande beijo. Bom, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Queria primeiramente dizer que é um dia bastante triste, quero expressar meus sentimentos pela morte da professora Fabiana e parabenizar o professor Rodrigo Valim pelo aniversário. Cumprimentar os organizadores do evento, as colegas de fala neste dia, a professora Luciane, a professora Cristina, os demais colegas, professores e os alunos que nos acompanham à distância, seja por esta via ou também pelo Facebook. Minha fala hoje será complementar ao que as colegas já falaram, eu vou falar sobre a Seguridade Social. E quando se fala em Seguridade Social, nós estamos falando de um sistema de proteção. De um sistema de proteção que possa dar cobertura aos chamados riscos sociais, para evitar que as pessoas desenrolem suas vidas, que vai do nascimento até a morte, sem que tenham uma rede de segurança, uma rede
de proteção. Os riscos sociais, o que seriam, então, esses riscos sociais que deve-se ter essa cobertura? São esses eventos que vão comprometer a capacidade das pessoas de assegurar por si mesmos a sua independência social. E eu acho que essa situação já era grave, ela fica agora escancarada diante da grave crise sanitária que nós enfrentamos com a pandemia relativa à Covid-19. Então, nesses minutos, eu vou procurar desenvolver 3 tópicos, amparados por dados estatísticos oficiais, para propor, então, ao final, uma reflexão que já foi anunciada, tanto pela fala da professora Luciane, quanto pela fala da professora Cristina, que eu acho que é algo que é uma reflexão urgente e necessária. E envolve até mesmo que tipo de sociedade nós queremos construir daqui para frente. Quais são os tópicos que eu vou abordar? Eu vou falar da perpetuação da desigualdade social no Brasil, o modelo de seguridade social adotado e a transformação da questão social na sociedade atual. Com relação à desigualdade, eu quero citar o acesso à internet, a água, o acesso à água e à saúde. Nós estamos aqui falando em trabalho à distância, educação à distância, né? O acesso à informação e toda essa transformação que nós temos no mundo digital. E eu acho isso ótimo, isso é inegável e é um processo irreversível. E agora muito intensificado e acelerado em função do isolamento social. A prova é o que estamos fazendo aqui neste momento. Nós podemos nos comunicar com tantas pessoas, né, em tempo real. Porém, essa é apenas uma parte da realidade, porque a outra é que, de acordo com os dados recentemente publicados pela PNAD, foram publicados até na semana passada, dia 29/4, divulgados pelo IBGE, existem no Brasil 46 milhões de excluídos digitais. 46 milhões de excluídos digitais significa que cerca de 25% de toda a população acima de 10 anos não utiliza a rede. Por que não utiliza a rede? A pesquisa apurou os principais motivos, então, dessa exclusão. São eles: falta de condições financeiras para os serviços ou para a compra dos equipamentos, que são considerados caros. Uma parte não sabe utilizar a rede. Existe uma parte da população que não tem serviço disponível de internet. E 5,1% dos domicílios não tem sequer telefone celular ou telefone fixo. Quanto à água potável, a Agência Nacional das Águas, a ANA, ela apurou que na região urbana, vejam, 55% dos municípios brasileiros têm déficit de abastecimento de água. Dados divulgados ontem pelo IBGE, eles demonstram que 18 milhões de brasileiros não recebem água encanada diariamente. Ou seja, uma parcela da população não tem sequer água para lavar as mãos. E eu acho que isso é bastante simbólico diante da pandemia. O mapa da desigualdade realizado pela Rede Nossa São Paulo disse ontem que na Europa o fator maior de risco era a idade e o fato de as pessoas terem outras doenças. Vejam que no Brasil o fator de risco é o CEP, é o endereço das pessoas. O percentual de mortes seria muito maior entre os pobres do que aqueles que residem em regiões mais abastadas. Essas 3 referências, eu penso que a exclusão digital, o acesso à água potável e a saúde, exemplificativamente, elas dizem muito sobre desigualdade social. Segundo tópico é sobre o modelo de seguridade, então. A partir da Constituição Federal de 88, a Seguridade Social ela se constitui num sistema de proteção, e eu acho que é importante referir que é indispensável ao processo de reprodução da força de trabalho e reprodução do próprio capital. Nesse ponto,
é indiscutível a função econômica dos benefícios e dos serviços que são concedidos, fornecidos pelo sistema, por exemplo, com distribuição de renda, proteção à saúde, a reabilitação profissional, que são todos decorrentes dos riscos sociais. De acordo com a Constituição, a Seguridade abrange 3 grandes áreas. A Previdência Social, que é destinada a conceder benefícios somente aos contribuintes e a seus dependentes. A Saúde Pública, que é para todos, independente de contribuições. E a Assistência Social, que é voltada aos vulneráveis sociais. Assim, o sistema brasileiro, ele tem como um dos pilares a estruturação da Seguridade Social. Ela é organizada com base na lógica do seguro social. Quer dizer que os direitos direitos sociais, eles são considerados decorrentes do direito do trabalho. Vejam que nessa lógica, valeria para uma situação de pleno emprego ou de quase pleno emprego. Mas aí vamos voltar aos dados estatísticos. De acordo com o IBGE, antes da pandemia, os desempregados representavam mais de 11%. Agora foram publicados os dados essa semana, eu acho que é do trimestre de 2020, que a taxa de desocupação já alcança 12,2% da população. Além disso, tem o número de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar empregos, que é de 4,7 milhões de pessoas. E mais impactante é que da população ocupada, vejam, da população ocupada, 40,7% está no trabalho informal. Representa um total de 38 milhões de trabalhadores sem qualquer vínculo formal e, portanto, sem qualquer proteção social. Além dos informais, eles ficam sem qualquer proteção, outras pessoas. Vejam bem, que elas poderiam trabalhar, mas não têm trabalho, porque não se encaixam nem na previdência e nem na assistência social. Elas são chamadas de inempregáveis e de inaposentáveis. Pois se não tem trabalho, não tem contribuição, e se não tem contribuição, não tem aposentadoria. O terceiro tópico é a transformação, ou, usando termos de Kastel, as metamorfoses da questão social. O nosso continua amplamente vinculado ao trabalho, o sistema de proteção social é vinculado ao trabalho. Porém, como já foi referido, o desemprego, o trabalho informal, essas novas formas atípicas de trabalho, subcontratos, trabalho temporário, trabalho intermitente, todas essas formas precárias, elas levam a uma despadronização do trabalho. E também a uma descoletivização. A responsabilização, ela passa a ser de cada indivíduo. Então, nós temos, no lugar da sociedade disciplinar, surge uma nova sociedade, que é a sociedade do desempenho, a sociedade da autoexploração. Agora, o trabalhador, ele é considerado empreendedor de si mesmo. Olha, o trabalhador é livre e ele luta para trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Trata-se de uma sociedade do cansaço, uma sociedade do cansaço solitário, o que tem gerado muito adoecimento emocional decorrente do trabalho. São os chamados infartos psíquicos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a depressão já é a principal causa de problemas de saúde e incapacidade em todo o mundo. E o suicídio é a segunda, vejam, a segunda causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos. No Brasil, são cerca de 11 mil pessoas que morrem por suicídio todos os anos. Isso significa 31 mortes por dia de suicídio, sem contar as tentativas. Por esses motivos, eu penso que é imperiosa uma reconfiguração das proteções sociais, um novo referencial de proteções, diferente daquele da sociedade salarial, e que possa abarcar esse conjunto maior de toda a sociedade. E é essa transformação que nos dá a medida do desafio que deve ser enfrentado.
A busca talvez seja por novos direitos capazes de segurizar todas as pessoas. E aqui fica, então, o meu questionamento para finalizar. Neste novo capitalismo, nesse novo modo de produção, será que nós não precisamos pensar num novo modelo de seguridade social, sob pena de se instaurar uma insegurança generalizada, ou talvez até um neopauperismo? Talvez uma resposta poderia ser uma renda básica universal. Digo, sair do paradigma do mercado de trabalho possa ser uma solução. Essas são as minhas considerações, que, na verdade, são minhas aflições, e eu fico feliz em poder compartilhar essa reflexão, que eu acho que é inadiável no momento em que nós vivemos. Obrigada. Luciane, tu estás com o microfone desligado. Provavelmente desabilitou. Clica umas 2 vezes no áudio e daí vai aparecer para habilitar o áudio, o fone. Bom, agradeço então às professoras, né, tanto a Maria Cristina, que brilhantemente nos expôs os limites do Estado Social, e a professora Sonilde também na mesma linha, nos mostrando as dificuldades da seguridade, e acho que os temas meio que acabaram se conversando. A questão da renda mínima universal também, a professora Maria Cristina gostaria de colocar alguma coisa, professora, eu não sei se a senhora queria complementar, porque vem ao encontro daquilo que a gente havia pensado. Não sei se... Sim, eu gostaria. Na verdade, é um prazer muito grande nessa quarentena, frente à tragédia, nós temos que ver que ainda existem prazeres e alegrias, né? Um deles é a sociedade da informação nos permite parar, vivenciar os problemas e pensar em alternativas. E justo o que a professora Sonilde sinalizou é que o modelo existente servia de forma muito precária para situações pretéritas, mas não serve para o momento atual. Logo, nós não podemos usar os mesmos mecanismos e as mesmas ações para o enfrentamento dessa tormenta. É necessário pensar na criação de novos modelos. A discussão de uma renda básica, do mínimo existencial, de uma renda mínima, de uma situação de auxílio momentâneo, periódico e necessário para a readequação da situação econômica, da elevação da autoestima, da busca da saúde psíquica e emocional, para que a própria pessoa do trabalhador ela tenha forças para enfrentar as dificuldades, é papel do Estado também. O Estado não pode ser omisso, ver esse exército de pessoas na pauperização e na sofrência. Não vai ter dupla sertaneja para auxiliar a sofreguidão desse povo que não pode e não tem como ficar 30, 60, 90 dias, não se sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. E depois, na hora de retomar, em que condições de desigualdade para entrar numa estrutura que ele já estava excluído. Então, eu não tornei clara a exclusão digital, que muito bem a professora Sonilde nos trouxe, mas a exclusão digital, ela é tudo, porque a pessoa não tem nenhum endereço, nenhum e-mail, nenhuma forma de se comunicar, nem de pagar as contas, nem entrar. Não estou falando no analfabeto digital, na pessoa que não sabe se comunicar, na pessoa que não pode nem se inscrever para conseguir um benefício. Ele não tem a agilidade para poder se inserir no sistema de auxílio de benefício,
como a professora Luciane havia falado no bem. Eu acho que é isso, professora Luciane e Sonilde, é um prazer muito grande estar aqui pensando como resolver, né? Como trilhar, porque como cientistas que os colegas são, e que eu tento ser também, frente aos dados, buscar soluções. Não basta que a gente perceba o que está acontecendo. É como trazer alternativas para essa superação. Eu acho que é isso, professoras. E professora Sonilde, eu queria lhe ouvir, então, assim, alimentando um pouco o debate. Vejam bem, o momento pós-pandemia, né, um momento de retomada da economia, dificilmente vai ser uma retomada de crescimento de imediato, né? A gente vai ter que pensar, se a gente já tinha dificuldade de inclusão antes, teremos mais dificuldade de inclusão, como muito bem colocou a professora Maria Cristina. Eu perguntaria o seguinte, o que você tem visto muito na prática, nas decisões judiciais, vou um pouco comentar aqui, o que você tem visto do ponto de vista judiciário e do ponto de vista da tentativa de compor, é que o papel da mediação, o papel do judiciário, o papel do Ministério Público tem sido um papel bastante relevante, assim, no sentido de vamos acelerar o que dá para acelerar, por exemplo, se tem um crédito para ser liberado, que se libere. Então, a gente vê que são todas medidas assim menores, mas dentro do que é possível ser feito. Por exemplo, a gente tem mais de muitas mediações aqui no nosso tribunal, que envolvem, às vezes, negociações longas, 6 ou 7 sessões de mediação no TRT, até chegar a um consenso. Então, acho que é importante o papel desses coletivos que não abandonam, assim como é importante o papel da sociedade. Então, a gente está vendo a sociedade se articular. Então, as respostas vêm do direito, vêm das instituições, mas também vêm da capacitação das pessoas, do interesse, então, de uma solidariedade mais geral. E essa solidariedade, às vezes, não se reproduz nos textos das medidas provisórias. Por exemplo, o exemplo que eu daria e que perguntaria para a professora Sonilde é o seguinte, ou seja, a gente sabe que é uma política pública emergencial, a gente sabe que a legislação tem erros, por exemplo, a gente não sabe se o teletrabalhador tem jornada controlada ou não vai ter jornada controlada, se ele está incluído no bem ou não pode incluir no bem, mas há alguns trabalhadores que estão sofrendo, que são os trabalhadores, obviamente, da área da saúde, porque agora, recentemente, então, o Supremo interpretou pela inconstitucionalidade do artigo que falava do nexo de causalidade, não sei se isso os beneficia ou os prejudica, se a gente for para uma linha interpretativa que vai ser um risco objetivo do trabalho, parece que os beneficia, mas se a interpretação for ao contrário, a gente não tem um parâmetro interpretativo que beneficia o trabalhador na área da saúde. E a outra preocupação grande é o aposentado, que aparentemente também não ficou no bem, embora a gente tenha que pensar o seguinte, a medida provisória dura aqui por 2 meses, né? E a gente pode ter que ela seja renovada, pode ser que nesse meio tempo ela seja impugnada. Quais são os efeitos desse período de vigência? Isso está muito confuso. Então, assim, também tem um papel dessa emergência, dessa crise no judiciário que faz com que as coisas não sejam claras. Mas me preocupa o papel dos trabalhadores da saúde e dos aposentados, que, em princípio, não poderiam acumular, né? Parece que o bem tem essa natureza previdenciária e, portanto, não poderia haver acumulação. Eu queria ouvir a professora Sonilde, então, a esse respeito. Professora, não sei se a senhora poderia nos colocar alguma coisa. Estas situações das pessoas, eu digo assim, os aposentados, parece que foi ampliado os requisitos para a concessão do BPC, que é o benefício da prestação continuada, que tinha aquela limitação, no caso, quando tinha um aposentado e tinha uma pessoa com deficiência, para não computar a renda do aposentado no cômputo da renda para concessão do amparo assistencial para o outro membro da família. Embora a jurisprudência já vinha entendendo que não há necessidade de ser o BPC, de ser uma aposentadoria desde que o salário mínimo, pelo menos agora o INSS passará a conceder assim.
O que eu acho de mais grave nessa situação, professora Luciane, é a incerteza, é a insegurança social, porque isso é que é uma coisa que a gente pode pensar como era antes do surgimento dessa propriedade social, que são os direitos sociais vinculados ao trabalho, porque é aquela insegurança do dia seguinte, da atividade de hoje, para comer amanhã, ou de receber essa renda emergencial, mas ela só dá amanhã, só dá para um dia, só dá para um mês. Por isso, eu acho que talvez uma possível solução, que aí sim estaria falando em proteção social, no sentido de acabar com aquela incerteza, do que será amanhã. É isso que eu acho que causa um adoecimento psíquico em toda a sociedade. Então, a partir do momento que eu acho que tem que se pensar em outras formas, que não seja esse modelo do seguro social, a gente não vai mais ter esse retorno de trabalho padrão, empregado, empregador com uma relação formal de emprego. Não se vai conseguir isso. Eu acho que a gente tem que ultrapassar esse paradigma da sociedade salarial para outra onde tem todas essas flexibilizações, vamos dizer assim, essa precarização das relações de trabalho, mas ao mesmo tempo não se pensou em flexibilizar nada da seguridade, em acompanhar essa flexibilização trabalhista com a seguridade social. E aí gera toda essa, nós vivemos uma insegurança permanente, onde o maior número de pessoas, porque a gente não está falando só do excluído, daquele que está à margem, de um terceirizado, de alguém que é um pica-pau na sociedade. Então, vamos observar o que eu chamo de precariado. Estão entrando nesse precariado um volume muito grande de pessoas de todos os setores. Nós podemos até falar os professores, né? Os professores de instituições privadas, por exemplo, que estão sendo dispensados. Se nós pegarmos professores na faixa de 50 anos, eles são inempregáveis, estão com uma dificuldade muito grande de se inserir num mercado de trabalho. Então, eu acho que o paradigma pode ser mudado. Talvez a gente falou tanto em renda, o paradigma não pode ser mais o trabalho remunerado, nós temos que passar a renda. Porque, na verdade, outras formas, e aí, claro, a área da professora Cristina, como vai ser o financiamento disso, acho que passaria primeiro por uma reforma tributária, né? Por que não fazer a tributação em grandes fortunas? Por que nós não vamos falar em... E essa não é uma questão que vem sendo falada agora, é uma questão muito antiga e tem pensamento de todas... de todos os setores econômicos, dos mais variados pensamentos econômicos. Nós temos pessoas defendendo uma renda universal, porque exatamente ela, com essas armadilhas do desemprego, ela não ficaria com essa assistência como algo humilhante, ou então a pessoa sendo inútil para o mundo, mas ao contrário, as experiências que foram feitas, já foram feitas em outras experiências em outros países, especialmente a experiência do Alasca é a mais importante, porque ela é uma renda nada para todas as pessoas de qualquer idade, e os resultados têm sido bastante favoráveis, são resultados positivos e que podem, eu acho, nós vamos ter que pensar em alguma solução desse tipo. Eu sei que se entende que uma renda universal incondicionada parece uma ideia utópica. Ela não é uma ideia nova. Ela tem pelo menos 500 anos que se fala nisso. E ela é tão, eu diria, quanto utópica a abolição da escravidão. Se a gente falasse em abolição de escravidão, não tem certeza, mas se vai abolir a escravidão, simplesmente é um colapso total, não tem como, a economia não vai. E nós vimos que foi isso. Então, eu acho que nós estamos num caminho, nós estamos nessa metamorfose social. E a gente tem que olhar de outra forma. Uma frase para encerrar, eu já vou parar de falar,
me chamou bastante atenção foi dita ontem pelo secretário-geral da ONU. Ele falou assim, tudo interconectado, nenhum de nós estará protegido até que todos sejam. E eu acho que é isso mesmo. A gente vai ter que pensar a partir daí em algumas coisas desses moldes. Então, muito obrigada, professora Sonilde. Eu gostei assim da sua referência à flexi-segurança, de certa forma, que é um modelo europeu que tenha, digamos assim, se houve flexibilização, ao menos tem a garantia do Estado para que tenha esse aporte de seguridade. Isso vale para épocas de normalidade, realmente para épocas de anormalidade, nem se tivéssemos esse sistema, nesse momento a gente conseguiria dar conta. E também o que eu vejo, por exemplo, a Inglaterra tem condições, pôde entrar em cheio com a proteção social, mas não teve o cuidado e uma diretriz sensata com relação à própria saúde. Então, atendeu o aspecto do trabalho, mas não atendeu o aspecto da saúde. Então, parece que a gente tem que redimensionar, e aquilo me lembrava muito quando a senhora falava, a moradia depende do... Então, os direitos sociais que estão ali na Constituição, no artigo 6º, eles não andam separados. Então, a alimentação, a saúde, o trabalho, o lazer, a educação, e parece que a senhora conseguiu fazer bem essa amarração de que o que a gente tem é que ter uma nova visão dos direitos sociais no seu contexto, no seu conjunto. Tá? E parece que nisso também a nossa Constituição tem que ser lida nesse conjunto protetivo. Então, o artigo 7º, ali, o direito do trabalho, tem que estar junto com os outros direitos. Nenhum direito anda sozinho ou é melhor do que o outro. Então, a gente precisa realmente do que o Estado assuma esse papel. Eu até diria, assim, dentro da linha que a senhora conhece um pouco da linha do meu grupo de estudos ali com o professor Luiz Fernando, a gente tem que, talvez, ter esse olhar a partir do preâmbulo da Constituição, que o preâmbulo nos diz qual é a meta e qual é a diretriz. Eu quero uma sociedade fraterna. Isso significa que os poderes públicos têm que entender que todos esses direitos sociais são ainda papel do Estado, e o Estado tem essa relevância. Muito antes do que o Estado se retirar, um Estado neoliberal ou superliberal, a gente tem que adotar políticas públicas que contemplem o público e o privado, justamente porque a gente quer esse telos que é uma sociedade fraternal. O preâmbulo é muito esquecido também na hora de uma interpretação. Alguém me perguntava ontem, mas professora, como é que o Supremo deve agir? O Supremo tem que ser o guardião da Constituição. E o que é o guardião da Constituição? Tem que guardar justamente qual é o objetivo da Constituição, que a gente consiga construir, então, e a partir do quê? Diminuição de desigualdade, renda para todos. Pelo menos nesse momento de pandemia é isso que se quer. E saúde para todos. Então, políticas que priorizem a saúde, ou seja, não adianta priorizar a renda, como a Inglaterra fez, e depois teve que voltar atrás, né? Está se falando agora diuturnamente do lockdown. Então, eu acho assim, e isso é um problema. Então, se nós vamos fechar partes do nosso país ou não, então nós vamos ter que realmente repensar esse contexto de direitos. Então, eu agradeço assim essa nossa conversa, e se querem, ainda temos 2 minutos, 1 minuto para a professora Cristina e 1 minuto para a professora Sonilde. E muito obrigada, professora, muito feliz de estar com a senhora. Cris. Eu gostaria de render minha homenagem à professora que nos deixou, que partiu, que foi uma intelectual importante nos grupos de pesquisa do direito do consumidor, fez um trabalho tão bonito no grupo de estudos da professora Cláudia Lima Marques, que nos passou no grupo dos professores uma mensagem tão afetiva, tão próxima, tão sincera e tão afetuosa. Então, eu gostaria de me solidarizar aos amigos mais próximos, os parentes, e transmitir um fraterno abraço. Mais um abraço para o professor Valim, que está de aniversário, e dizer que a gente, nesse momento de crise profunda, vai ter que criar alternativas e conseguir fraternos e sólidos adeptos para a construção
desse novo projeto, né? Eu acho que é isso. E as conversas na quarentena, criada pelos nossos colegas, Rafael, Maria Cláudia, Kelly, todos mais, estão de parabéns, porque é um momento único que a gente pode se reunir, cada um no seu quadrado, e se confraternizar e fraternamente buscar soluções, abrindo as mentes e os corações. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Sonilde, eu queria agradecer a participação também e dizer, eu tive pouco tempo ali, mas eu acho que o que nós temos que mudar são esses dados que foram publicados agora, que o 43% fica nas mãos de 10%, enquanto, dos mais ricos, isso em 2019, enquanto que os 10% mais pobres ficam com menos de 1% da massa de rendimentos. Então, eu acho que isso precisa ser alterado, isso a gente precisa começar a pensar seriamente, porque, como eu disse, um dos meus tópicos, isso é a perpetuação da desigualdade. Nós não estamos caminhando efetivamente para reduzi-la, na verdade, estamos só fazendo a perpetuação disso. E enquanto tivermos uma desigualdade nesses termos, nós não conseguiremos andar para uma sociedade fraterna, como refere a professora Luciane, está na nossa própria Constituição Federal. Um beijo a todos. Obrigada. Então, até logo a todos. Obrigado por nos ouvir. Até logo.